Capítulo 192. Um bando de retardados. De acordo com o que Zhao Feng sabia, somente Beimoi teve a sorte boa e recebeu um tesouro de herança, a camisa verde dourada. Tesouros de herança não exigem autocultivo, mas a palavra herança significa que apenas um pequeno número de pessoas são capazes de usá-lo. Li Fuluan acrescentou. Zhao Feng entendeu o que ele queria dizer. Por exemplo, o manto das sombras exigia seu poder de linhagem. Se ele não tivesse poder da linhagem, ele nem sequer seria capaz de ativá-lo. Sem alcançar os certos requisitos, mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro não teriam muitos usos para os tesouros de herança. Depois disso, Li Fuluan disse a Zhao Feng como reparar o manto das sombras. Para consertar esse manto, você precisa de um ferreiro grão-mestre e o ferreiro precisa estar pelo menos no reino espiritual verdadeiro. Há também alguns recursos vitais que estão quase extintos neste continente. Eu posso dar a maioria deles para você, mas os pontos necessários são mais altos do que o habitual. Li Fuluan disse. Quantos? Perguntou Zhao Feng. Por responder à sua pergunta custou 200, e os recursos custaram 500, um total de 700. O homem brilhante respondeu. Ok, pode fazer a troca. Zhao Feng concordou sem qualquer hesitação. Os tesouros de herança, especialmente aqueles com a capacidade de invisibilidade, valiam muito mais do que uma arma espiritual. Ele sabia que uma arma espiritual normal custava apenas 500 pontos, mas não tinha utilidade para Zhao Feng além de dar ao clã e receber alguns outros itens em troca. Você ainda tem 1670 pontos. Vou trocá-los por uma arma espiritual de nível baixo, 2 habilidades espirituais de nível baixo, 4 habilidades mortais de nível ápice, 8 habilidades mortais de nível alto. Zhao Feng inexpressivamente cantou uma série de itens. A maioria deles eram habilidades e apenas uma arma espiritual que era para atrair toda a atenção. Essas habilidades continham um cenário específico dentro delas, no qual poderia obter compreensões. Zhao Feng abriu o olho esquerdo e copiou todas as habilidades para sua dimensão. Portanto, ele não se sentiria triste quando ele desse todas as habilidades para o clã. Clã Lua Quebrada. 48 dias se passaram desde o início do julgamento e a maioria dos participantes haviam saído dentro de um mês. Desde que Beimoi quebrou o recorde de 1000 anos, tudo se acalmou. 5 pessoas no reino espiritual verdadeiro sentaram-se fora do Palácio da Cordilheira Flutuante. Durante os últimos 2 dias, uma tempestade havia sido preparada dentro do clã. Os participantes desta geração tinham aumentado significativamente no quesito força. A maior mudança de todos foi a posição dos discípulos do núcleo. Nos últimos dias, o ranking dos discípulos do núcleo mudou drasticamente. Em primeiro lugar, Yang tinha avançado até os 6 graus céu e tomou o título de discípulo principal. O discípulo principal anterior tinha ultrapassado o limite de idade de 30 anos e ele não era mais um discípulo. Afinal, o clã não aumentaria continuamente a geração mais jovem. Depois que eles alcançaram uma certa idade, eles iriam realizar tarefas para o clã. No entanto, Yang não esperou até que o discípulo principal anterior saísse. Ele venceu o último, que estava no 6º céu, em uma luta. Além de Yang, Beimoi, Shen Quan, Han Xiaoyuan e os outros também haviam melhorado. Especialmente para Beimoi.
Aparentemente, ele recebeu uma misteriosa herança no julgamento e quando ele saiu, seu cultivo estava no ápice do quarto céu. Há 3 dias, Beimoi derrotou Shen Xingrui, que estava originalmente em segundo lugar. Nesta luta, Beimoi mostrou seu domínio e venceu o discípulo do núcleo do quinto céu. Além disso, Quan Shen e Han Xiaoyuan tinham ambos se tornado o quinto e sexto discípulos do núcleo, respectivamente. Mesmo Lin Fan e Liu Yuer tinham alcançado o ápice do terceiro céu e tinham a habilidade de desafiar os discípulos do núcleo. Mas agora, eles estavam esperando pelo momento certo. Embora as posições dos discípulos do núcleo sempre mudassem ligeiramente após o julgamento, ainda era raro ver tantos delas mudarem. Além disso, Zhao Feng, a pessoa insana que ficou em um grau lugar no julgamento e treinou a palma do vento e trovão, ainda não tinha saído. Pode-se até imaginar que as 10 posições dos discípulos do núcleo mudariam ainda mais no próximo mês. A coisa toda caiu nos olhos dos superiores do clã. Os anciãos e a mestre do clã estavam todos felizes que a competição entre os discípulos internos estava tão feroz. Isso impulsionaria toda a geração mais jovem. Palácio da Cordilheira Flutuante, entrada. A mestre do clã e os anciãos podiam ver as lutas entre os discípulos na divisão central abaixo. O julgamento da Cordilheira Flutuante desta vez pode empurrar o clã Lua Quebrada para um nível totalmente novo. Uma luz colorida brilhou nos olhos da mestre do clã. Os anciãos assentiram com a cabeça e esperavam em seus discípulos. Ao longo dos últimos 1000 anos, o meu clã Lua Quebrada sempre foi o último ou o antepenúltimo no evento da Aliança dos 13 Clãs. A competição da aliança começará dentro de meio ano e espero que esses discípulos mostrem suas habilidades naquela arena maior. A mestre do clã Lua Quebrada pode ser uma mulher, mas suas palavras estavam cheias de intenções de batalha. Os gênios são de fato como nuvens no evento da aliança. Esta é a chance de aumentar seus conhecimentos. Mas antes disso, o encontro dos 3 clãs com o clã Lua de Prata e o clã da Lua Pura está se aproximando. O primeiro ancião sorriu fracamente. Depois de mencionar o encontro dos 3 clãs, a expressão do outro ancião mudou ligeiramente. Era óbvio que colocavam alguma importância nisso. O encontro dos 3 clãs era entre o clã da Lua Pura, o clã Lua de Prata e o clã Lua Quebrada. Se alguém prestar atenção, eles poderiam dizer que os 3 clãs tinham lua em seus nomes. Há muito tempo atrás, esses 3 clãs pertenciam à mesma seita, mas devido a razões diferentes, a seita se dividiu em 3 clãs que eram o clã da Lua Pura, o clã Lua de Prata e o clã Lua Quebrada respectivamente. Até agora, os 3 clãs ainda estavam em contato e eram vizinhos uns com os outros. Muitas vezes, eles tinham formado uma aliança juntos para enfrentar inimigos mais fortes. Naturalmente, enquanto eles estavam na mesma aliança, os 3 clãs ainda tinham concorrência entre eles. A cada 5 anos, haveria o encontro dos 3 clãs e este é o momento que eles irão lutar. O clã da Lua Pura enviou o convite meio mês atrás dizendo que o encontro dos 3 clãs será realizado em um mês a partir de agora. Desta vez, vamos dar a eles uma surpresa. A mestre do clã disse confiante. Quando o encontro dos 3 clãs foi mencionado, tanto a mestre do clã quanto o primeiro ancião tiveram suas sobrancelhas enrugadas. Isso ocorreu porque os outros 2 clãs estavam classificados em 4º e 7º entre os 13 clãs,
respectivamente, o que significa que eles eram mais poderosos do que o clã Lua Quebrada por não apenas um pouco. O clã Lua Quebrada sempre era o último em todos os encontros e a mestre do clã e o primeiro ancião se sentiam envergonhados e deprimidos. Espero que desta vez, possamos virar o jogo ou então eu não terei rosto para atender aqueles velhos bastardos. Os anciões trocaram olhares e sorriram. Assim como os anciãos estavam sonhando. Veng. Uma luz brilhou na entrada do Palácio da Cordilheira Flutuante. Um jovem de cabelos azuis apareceu. Finalmente saí. Zhao Feng soltou um suspiro com um rosto pálido. Ele tinha copiado todas as habilidades, gastando uma quantidade enorme de energia. A súbita aparição da figura fez com que os 5 no reino espiritual verdadeiros voltassem de seu atordoamento. Quando a luz desapareceu, Zhao Feng descobriu que 5 pares de olhos estavam olhando para ele. Seu pestinha, você finalmente saiu. Ajoelhe-se e confesse seus pecados. O ancião Shui liberou a raiva reprimida em seu coração. Zhao Feng, você reconhece seus erros. Mestre Haiyun exclamou com frieza em seus olhos. A avó Liu Yue também tinha as sobrancelhas franzidas e ela não tinha uma boa impressão de Zhao Feng também. A aura do reino espiritual verdadeiro deixou Zhao Feng com dificuldades em respirar. Bem neste momento. Estrondo. O palácio da Cordilheira Flutuante agitou-se de repente e os relâmpagos em torno dele caíram pela metade. Um poderoso arco de relâmpago então varreu o mundo. O palácio da Cordilheira Flutuante fechou. O primeiro ancião exclamou enquanto agarrava Zhao Feng e desembarcava na divisão central abaixo. Kiu kiu kiu. A mestre do clã e os outros anciãos desembarcaram no chão. O movimento do Palácio da Cordilheira Flutuante atraiu a atenção de muitos membros do clã. Aquele cara saiu. HMPH. Pirralho de sobrenome Zhao, espere para enfrentar a fúria de todos. Yang Gan, Beimoi, Quan Shen e companhia, todos eles tiveram reações diferentes. Dentro de uma sala escura dentro do clã. O julgamento terminou. Aquele pirralho não poderá escapar da punição do clã. Uma voz fria soou no corredor. Em um curto espaço de tempo, todo o clã tinha sido perturbado. Muitas pessoas foram para a divisão central. Quan Shen, Lua Gao, Kong Yuanyao e os outros estavam todos pedindo para que Zhao Feng fosse punido. Zhao Feng. Seu bastardo. Você me enganou e roubou meus despojos de guerra. O rosto de Quan Shen estava extremamente escuro e parecia que ele queria rasgar Zhao Feng em pedaços. Zhao Feng, como você ousa me chutar no abismo no julgamento? Meu mestre é o ancião da regulação, ele não vai te perdoar. Lua Gao uivou. Se não fosse porque estava na presença dos anciões, ele provavelmente já teria avançado e lutado com Zhao Feng. Irmão Zhao. Eu não posso acreditar que você é esse tipo de pessoa. Só se tem uma chance de entrar no julgamento da Cordilheira Flutuante em sua vida. Se você não tivesse me chutado para o abismo, talvez eu tivesse a mesma sorte que o irmão Bei e recebesse algum tipo de herança. O rosto de bebê de Kong Yuanyao estava cheio de pureza. HMPH. Eu não posso acreditar que há tais pessoas em nosso clã. Algumas das discípulas não podiam deixar de ter antipatia. Miau, miau. Um pequeno gato cinzento do tamanho de uma palma saltou no ombro de Zhao Feng e olhou a multidão com seus olhos de gemas pretas. Que gato bonito! Os olhos de algumas discípulas se acenderão.
É o gato que me enganou. Beimoi instantaneamente ficou bravo quando viu o pequeno gato ladrão. Neste momento, tudo estava em caos e a multidão clamava para que Zhao Feng fosse punido. Zhao Feng arqueou as sobrancelhas juntas. Essas pessoas estavam todas o condenando. Sendo o participante que chegou em primeiro no julgamento, como ele poderia continuar quieto? Um bando de retardados. Zhao Feng exclamou friamente como um trovão. O quê? As expressões dos discípulos caíram em atordoamento. Eles nunca teriam pensado que essa pessoa seria tão arrogante em público. Não use nenhuma desculpa para cobrir suas inutilidades. Se vocês tivessem tal força, o primeiro lugar não teria sido meu. Zhao Feng disse arrogantemente enquanto observava a multidão com olhos afiados. Ele pensou friamente em seu coração: desde os tempos antigos até agora, apenas os vitoriosos escreveram a história. Quem ficou em primeiro? Eu. Não vocês, palhaços. Você. Os discípulos ficaram instantaneamente sem palavras.